vamos lá em Mateus, que é o texto áureo, né, que a gente vai começar, onde Jesus ele vai falar sobre o divórcio, certo? Então pega lá Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. André Luiz Martins, estou aqui, meu irmão, um abraço na família. Amém, André, que bom tê-lo aqui, viu? Deus abençoe, abraço aí também no povo, Deus abençoe. A Jaqueline Santana Guiar, que é minha cunhada. Seja bem-vinda, cunhada. Cadê o Leandro, né? Chama o Leandro, Júnior, chama o pessoal aí, a família. A Viviane Máximo. Viviane, quanto tempo? A Viviane foi minha colega de classe, acho que no segundo ano do colegial, há uns bons anos atrás. É isso aí, galera. Você já pegou a Bíblia? Pegou a Bíblia? Então tá certo, vamos lá em Mateus, capítulo 19. Vamos começar a aula? Vamos começar a aula? Então, se você está pronto para começar a aula, já pegou a sua Bíblia na mão? Deixa no comentário aí. Pode começar, pastor. Pode começar. Já tô com a minha Bíblia na mão. Vamos lá, deixa no comentário aí. E você que está chegando agora, né? Já pega a sua Bíblia, tá certo? Já pega a sua Bíblia, porque a aula hoje tem a proposta de fazer um bate-papo bíblico, né? A gente não está aqui para falar nossa opinião. É claro que em algumas partes das Escrituras a gente vai ter que usar de inferência, né? A gente vai ter que usar de dedução, porque a Bíblia ela não vai falar com clareza. E aí a gente repete Lutero, né? O Lutero dizia assim, olha, aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, eu não afirmo com certeza, entendeu? Então, aquilo que a Bíblia não falar com clareza, a gente não vai bater o martelo, mas a gente vai mostrar aqui as diversas interpretações, né, a respeito do tema, tá certo? Então vamos lá. Mateus, capítulo 19, vamos lá? A gente vai pegar lá a partir do versículo 1 mesmo, lá do comecinho, pra gente pegar todo o contexto e a gente vai lendo a escritura e a gente vai conversando e batendo papo, beleza? Então vamos lá. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Deixa eu parar aqui para explicar essa parte, tá? O que está acontecendo? Por que os fariseus estão tentando Jesus nessa pergunta, tá? Existem duas grandes escolas judias, farisaicas, né, a respeito da lei, e a escola de Hillel e a escola de Shammai, tá? Essas duas escolas elas têm uma influência muito grande sobre a interpretação da lei nos dias de Jesus, tá bom? Então existe meio que um conflito, vamos dizer assim, entre as duas facções. Uma facção farisaica que ela opta pela explicação, pela interpretação de Shammai, e a facção que opta pela parte de Hillel, tá certo? Então, quando eles estão perguntando para Jesus a respeito do divórcio, o que Jesus acha a respeito disso, se é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, é porque uma dessas escolas, né, que é a escola de Hillel, Hillel foi um mestre, um rabino judeu, muito piedoso, por sinal, um homem muito sábio, mas ele era bem flexível. Os ensinamentos do Hillel, eles eram caracterizados pela misericórdia, pela compaixão. E o Hillel, quando ele interpreta essa parte lá de Deuteronômio, capítulo 24, que vai falar sobre isso, né? Sobre a carta de desquite, tem uma questão lá que fala sobre indecência, né?
repudiar a sua mulher, não achando nela coisa agradável. Depois a gente vai ler esse versículo, então eu não quero segurar muito aqui, tá? O Hilel entendia que podia, o marido poderia dar a carta de desquite para a mulher por qualquer motivo, né? Se o casamento não era um casamento feliz e tudo mais, o homem, se ela não sabia cozinhar direito, tinha até isso também, o homem poderia dar a carta de desquite. Já o Shammai, né, o outro mestre, ele era um cara também muito piedoso, só que ele era mais rígido, tá? Ele tinha uma interpretação mais rígida a respeito da lei. Então, o Shammai, ele acreditava que a única maneira que alguém poderia dar a carta de desquite para sua mulher era em caso de fornicação, tá? Que era imoralidade sexual. Fornicação, a respeito disso a gente também vai falar daqui a pouco, tá certo? Então, quando os fariseus estão chegando em Jesus e perguntando para Jesus, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, a questão deles, tá? Em primeiro lugar, ela gira em torno sobre essas duas escolas. Eles querem saber sobre qual escola Jesus ele tá pautado, tá? A gente vai ver pelas escrituras que Jesus ele tem uma interpretação muito parecida com a interpretação de Hillel, tá? Em vários aspectos da lei, Jesus ele vai corroborar, né? Vamos dizer assim, ele vai falar, ensinar de acordo também com os preceitos que Hillel ensinava. Você vai ver em algumas passagens que Jesus vai falar assim, olha, vocês não entenderam? Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, né? Misericórdia e compaixão. Então, a mensagem de Jesus sempre vai ser voltada, no aspecto geral, vamos dizer assim, à interpretação da escola de Hillel, tá certo? Mas nesse texto aqui, algo vai acontecer de diferente e eu espero que vocês consigam compreender e que abençoe demais a vida de vocês, tá certo? Então, essa introdução, só para você entender o contexto da discussão, por que os fariseus chegaram em Jesus para perguntar para Jesus se era lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, tá certo? Então, a grande questão deles aqui gira em torno dessas duas escolas. Eles querem saber qual dessas duas escolas Jesus segue, até porque nos Talmudes, né, o judeu ele tem as escrituras, o Antigo Testamento como referencial de regra de fé e prática, mas eles também têm a tradição, tá? E a tradição oral deles, ela foi escrita, foi registrada, né, em dois manuscritos, o Mishnah e a Gemara, e nos que a gente chama de Talmud, né? A gente não, o judeu chama de Talmud, né? Então, nos Talmudes, que a tradição dos judeus, que é, na verdade, uma interpretação da lei, nos Talmudes diz que se alguém tiver questão a respeito de uma dúvida, né, a respeito de alguma questão da lei, se algum ponto da lei não for muito claro para ele deve procurar um rabino, tá? E aí, chegando no rabino, ele pergunta para o rabino e o rabino então vai dar a interpretação. E aí a interpretação que o rabino der, ele vai tomar aquilo como referência para si, entendeu? Então era muito comum que as pessoas levassem questões assim difíceis, conflituosas para rabinos. Mas como eles, os fariseus, não consideravam que Jesus era um rabino, tá? Porque eles acreditavam que Jesus era um paroleiro, um andarilho, enfim. Então eles estão chegando em Jesus para o tentar, né? Eles querem pegar Jesus de alguma forma, colocar Jesus em oposição a algumas das escolas, né? Seja a de Shammai ou a de Hillel. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos continuar. Eu vou ler de novo o versículo 3, tá? Então chegaram a ele os fariseus tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, vocês não leram que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Versículo 5. E disse, portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu ou ajuntou, não o separe os homens. Versículo 7.
Disseram-lhe eles então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E aí Jesus fala: Moisés permitiu a carta de desquite por causa da dureza dos vossos corações. Por causa da dureza dos vossos corações, Moisés permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim, tá? Agora no versículo 9, que é o versículo talvez mais polêmico dessa passagem, que é: eu vos digo, porém, Jesus dizendo, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa, e aí dependendo da sua tradução, tá? Adultério, prostituição, fornicação, imoralidade sexual, enfim, dependendo da sua tradução, vai ter uma palavra específica aqui, né? E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que entender aqui? A gente tem que entender aqui que Jesus ele está falando com judeus. Jesus é um judeu, conversando com judeus, no ambiente judeu, tá? Então é muito importante que a gente se aproprie do ambiente histórico, da cultura local, para que a gente possa interpretar a escritura, evitando, digamos assim, evitando o maior número de erros, né? Porque é muito possível que a gente cometa erro por causa da distância histórica entre nós e aquele povo. Mas para a gente tentar chegar a uma aproximação perfeita do texto, do que o texto quer dizer, a gente precisa voltar para a questão cultural, tá? Jesus aqui, em primeiro lugar, ele está afirmando o casamento como uma instituição divina, tá? Olha, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, Jesus, ele é contrário ao divórcio, tá? Em qualquer espécie, Jesus é contrário ao divórcio. Mas aí no versículo 9, Jesus ele diz assim, olha, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui a gente tem uma questão que é bem complexa. O que seria essa cláusula permissiva, né? Porque aqui Jesus está dando a permissão para o divórcio em um aspecto, né? Se você prestar bem atenção, parece que aqui existe uma cláusula permissiva. Olha lá. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, isso quer dizer que se for por causa de prostituição, então a carta de desquite ela é cabível. Ela é cabível. Não é que ela seja recomendada, tá certo? É que ela é cabível. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É geral a interpretação de que a cláusula permissiva para o divórcio é o adultério, né? É o caso de infidelidade conjugal. Eu estive assistindo, né, alguns mestres aí das escrituras, por exemplo, Augustus Nicodemos, nomes desse calibre. E a maioria deles interpreta, tá? Que a única maneira, a única cláusula permissiva para o divórcio nesse texto é a questão da infidelidade conjugal. Então, se os dois estão casados, né, e houve ali uma traição, houve o adultério por parte de algum dos dois, né, dos cônjuges, então abre-se uma cláusula permissiva para o divórcio, tá? A maioria das igrejas hoje interpreta assim. Então, se dentro de um casal houver uma infidelidade conjugal, então abre-se uma possibilidade para o divórcio. Então, segundo essa escola que interpreta
que existe uma cláusula permissiva nesse texto, eles vão dizer que a permissão para o divórcio é apenas em caso de adultério, né? Essa é a interpretação mais geral. Aí eu pergunto, né? Você concorda com isso? Será que é isso mesmo que a Escritura quer dizer? Será que é isso mesmo que o texto bíblico está dizendo? Que há possibilidade de divórcio se houver infidelidade conjugal? Bom, eu quero chamar a atenção para um aspecto aqui que eu acho que não é muito lembrado, não é muito mencionado pelos intérpretes das Escrituras, né, pelos nossos exegetas que existem por aí, quando eles tratam desse texto. Olha, quando eu digo que a infidelidade conjugal, né, o adultério, ele é uma cláusula permissiva para o divórcio, eu preciso levar outros aspectos em consideração. Por exemplo, se um homem é casado com uma mulher, essa mulher o trai, ela adulterou contra ele, lá entre os judeus, tá? Aqui, porque não esquece, Jesus está falando isso aqui para judeus. Jesus está dentro de Israel, Jesus é um judeu, falando com os judeus a respeito da lei dos judeus, tá certo? Jesus não está falando com gentios aqui. Esse ensinamento aqui não é um ensinamento para os gentios. Esse ensinamento aqui é para o ensinamento daquele povo daquela época. Eu não estou dizendo que isso não se aplica para a gente, é claro que se aplica para a gente. Mas o sujeito da frase e o seu interlocutor, eles estão contextualizados dentro de um espaço e tempo. E eu preciso observar isso para que eu faça uma interpretação mais correta do texto. Tá certo? Então vamos lá. Um homem casado com uma mulher, lá dentro de Israel, e aí a mulher trai o marido. A mulher trai o marido e isso permite então que o marido ele dê carta de desquite para ela, tá certo? E aí o que vai acontecer com essa mulher? Para que ela precisa de uma carta de desquite? O que ela vai fazer com essa carta de desquite, né? Essa mulher, ela vai fazer o que da vida? Ela não vai poder casar mais? Ela vai ter que ficar sozinha? Não é isso. Olha o que vai acontecer. De acordo com Levíticos, capítulo 20 e versículo 10, ou Deuteronômio, tá? Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Abra sua Bíblia aí, melhor. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Depois a gente vai voltar, tá bom? Aqui para o texto de Mateus. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 22, verso 22. Vamos ler o que diz? Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Diz assim, presta atenção no que o texto diz. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Então o que acontece com o adúltero, segundo a Escritura? Segundo Deuteronômio capítulo 22, versículo 10, tanto a mulher quanto o homem que adulteram, eles morrem, né? Você lembra do caso clássico que a gente tem ali em João capítulo 8, Jesus ele está sentado e aí alguns judeus, né, trazem uma mulher adúltera, e aí eles dizem assim para Jesus: Jesus, essa mulher aqui foi pega cometendo o ato de adultério, né? Ela foi pega em adultério. A lei manda que a gente apedreje. O que a gente faz? Por que eu estou mencionando esse texto? Porque a lei, gente, manda apedrejar o adúltero. Você entendeu? A lei manda apedrejar o adúltero. Pastor, eu não estou entendendo. Onde o senhor quer chegar? Olha, se o adúltero vai morrer apedrejado, por que então o cônjuge traído lhe daria uma carta de desquite?
Por que ele receberia uma carta de desquite? Então a gente começa a perceber que a carta de desquite não é dada em caso de adultério, tá? Ela não é oferecida ao cônjuge em caso de adultério. Não é assim que funciona. Porque se um marido judeu tem uma esposa e essa mulher ela trai o seu marido, ou ao contrário, né, ou vice-versa, o adúltero morre. Entendeu? E aí, então, o cônjuge que sofresse, né, o caso de infidelidade, ele poderia casar de novo. Mas ele não poderia casar de novo por questão de divórcio. Ele poderia casar de novo por questão de viuvez. Ele seria viúvo. Você entendeu isso? Então, quando Jesus está falando aqui, olha, eu porém vos digo, qualquer um que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Jesus não está falando de caso de infidelidade conjugal. Até porque Jesus está falando para judeus, no ambiente judeu, interpretando a lei dos judeus. Tá certo? Então, você entendeu isso? Você conseguiu compreender? Se você entendeu, digita aí, eu estou entendendo, pastor, eu estou compreendendo. Porque assim, gente, é geral essa ideia de que quando há um adultério dentro do casamento ou um caso de infidelidade conjugal, a pessoa então pode se divorciar, né, dar uma carta de desquite pro infiel, vamos dizer assim, e essa pessoa então estaria livre para contrair novo matrimônio. Só que o texto não está dizendo isso, né? Até porque dentro de um casamento judeu, o adúltero ele morre apedrejado. Entendeu? Então, o adúltero, quando ele é exposto diante da sociedade, ele é apedrejado. Então, você pega, por exemplo, a questão, se o marido traído, né, ele desse uma carta de desquite para a mulher, aquilo ali seria um caso de sentença para ela, sentença de morte, porque aquela carta de repúdio seria, então, uma alegação de que ela havia cometido adultério. Se essa fosse a cláusula permissiva para o divórcio, e se a mulher, então, adulterou e por isso o marido quer o divórcio, ele entregando para ela uma carta de desquite, ele está assumindo, então, que ela o traiu. E o adúltero, nessa questão, ele não recebe só uma carta de desquite, ele é morto, né? Então não tem possibilidades de que Jesus esteja aqui permitindo, de alguma forma, que o traído se separe do traidor. Por esse motivo, tá? Lembrando que isso não é pra gente, tá? Talvez a gente, no nosso contexto, a gente pensa, poxa vida, né? Pode ser que seja isso, mas não é, porque Jesus está falando com judeus, entendeu? Jesus está falando com judeus. E não tem, gente, possibilidade de um judeu pego, tá? Em caso de adultério, ou que o seu adultério é descoberto, não tem possibilidade que esse judeu continue vivo, seja ele homem ou mulher. Você entendeu? Então aqui no texto, gente, não está falando sobre caso de infidelidade conjugal. Não é isso. Essa não é a cláusula permissiva para um divórcio, tá certo? Então, não é o que Jesus está mencionando. Para a gente entender agora, então, a que Jesus está se referindo, vamos lá para o texto de Deuteronômio, capítulo 24? Abre lá comigo, Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, antes de Josué, depois de Números, capítulo 24. Achou lá? Deuteronômio, capítulo 24. Diz assim, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Você que está acompanhando, né? Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, você comenta aí. Você comenta, pastor, eu tô com dúvida, e escreve a sua dúvida no comentário, porque depois eu vou respondendo as dúvidas dos comentários, beleza? Mas eu acho que ficou bastante claro essa questão, tá certo? Deuteronômio capítulo 24, diz assim, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Olha o que acontece.
O Moisés aqui está abrindo então uma cláusula permissiva para o divórcio, é, uma maneira em que o marido pode repudiar a mulher por um motivo do marido não achar graça, né? Não ver graça nela. Ó. Se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Então, olha lá. Então, quer dizer que se o marido não achar graça na mulher, ele pode separar dela? Não, não é isso que o texto está dizendo. Então, não é por qualquer motivo. Ah, eu não achei graça porque ela cozinha mal. Ah, eu não achei graça nela porque ela era de um jeito, agora é de outro. Ah, eu não achei graça nela porque ela era assim e agora tá desse jeito. Não é isso, tá? Ó, presta atenção no texto. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por qual motivo? Por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio. Ele dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então olha o que acontece. O Moisés está permitindo aqui o divórcio quando o marido encontrar coisa indecente. Quando ele toma a mulher, viu? Não é depois de tempo, não. É logo que ele toma a mulher. Quando ele tomar uma mulher, tá? Quando ele tomar uma mulher e casar com ela, e aí nesse momento, quando ele tomou a mulher e casou com ela, se ele não achou graça nela, porque ele viu coisa indecente nela, então ele pode repudiá-la, tá? O que é esse indecente? Ô, gente, indecente é uma forma da Bíblia suavizar uma verdade, tá? Uma verdade radical, uma verdade dura. A Bíblia usa eufemismos para suavizar a linguagem, vamos dizer assim, né? Por exemplo, lá em Gênesis, a Bíblia diz, olha, e Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Ó, o Adão, só do fato do Adão conhecer a Eva, ela concebeu e deu à luz a Caim? Claro que não, né? E aí depois o texto diz, olha, e tornou Adão a conhecer a Eva e ela concebeu Abel. Peraí, ele conheceu ela de novo? Já não conhecia? E aí depois diz, tornou ainda outra vez a conhecer a Eva e ela deu à luz a outro filho, o Sete. Então, peraí, toda vez que o Adão conhece Eva, ela gera um filho? Então você entende que essa palavra conhecer, tá? Na verdade, é uma referência à relação, né? À relação sexual. A gente vai dizer coabitar, né? Alguns vai dizer coabitou, mas coabitou é morou junto. Coabitou, nesse sentido, também é um eufemismo, tá certo? Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, olha, o marido encontrar coisa indecente na mulher é um eufemismo, tá? O que seria indecente, então? O marido toma a mulher, casa com ela e encontra uma coisa indecente nela, e nesse encontrar uma coisa indecente nela, então ele pode pode repudiá-la, né? Então, olha lá, esse indecente é isso aqui, ó. Nessa época, gente, existe uma tradição que pra gente ela é intragável. Ela é muito indelicada, vamos dizer assim, né? Quando os casais contraíam matrimônio, eles iam para a recâmara do noivo. Eu não sei se você já leu o Antigo Testamento e você leu sobre isso, né? O noivo ele entra na recâmara com a sua noiva logo depois do casamento, dentro da festa, tá? Dentro da festa. A festa geralmente é dada na casa do pai do noivo, tá? Na casa do pai do noivo acontece a festa. E lá dentro da casa do pai do noivo tem do noivo, dependendo também do povo, né? Pode ser ou na casa do próprio noivo, que o noivo construiu também, né? Então tem a recâmara aí do noivo. Quando eles casam, tá acontecendo a festa lá na casa e tem o quarto de núpcias. Acabou a festa, fez a cerimônia de casamento e tudo mais, o noivo e a noiva, eles entram no quarto. Eles entram no quarto e fecham a porta. Enquanto isso, os convidados da festa estão esperando do lado de fora do quarto. Eles não vão embora. A lua de mel acontece ali, na festa. Indelicado demais, não é? Então é muito comum
ter até aquelas brincadeiras, né? Os homens olham pro noivo, "Aê!", e aquela coisa bem, bem delicada mesmo, né? E aí o noivo então pega a mão da noiva e a leva para a recâmara. Então eles entram ali no quarto, né? E ali então eles vão consumar o casamento. Vão ter a relação, né? A relação nupcial. E o que acontece? Quando termina a relação, tá? O noivo, ele é quem abre a porta e ele mostra para os convidados o lençol do leito onde foi realizada a relação nupcial, entendeu? E o borro de sangue, né? A mancha de sangue no lençol branco representa que a virgem era pura, que a noiva era virgem, que a noiva era pura. E aí então o casamento é consumado, tá certo? O casamento é consumado e ali é uma alegria, é uma coisa muito, muito legal, etc. Só que acontece, quando o noivo entrava para a recâmara com a noiva e ele então, no ato da consumação do casamento, o lençol não fosse maculado, vamos dizer assim, manchado, né? Com o sangue nupcial ali, estava evidente então que a noiva ela tinha tido relação antes dele, entendeu? Então ela não havia casado virgem. Então, como ela não casou virgem e ela pecou antes do casamento, ela já não é mais pura. E aí, nesse sentido, quando ele pega o lençol e o lençol está em branco, aí ele acha coisa indecente nela, entendeu? E aí então ele pode repudiá-la, porque aquela mulher não se guardou para ele. Então esse é o motivo, tá, da indecência. A indecência, então, é quando uma judia ela ia casar-se com um judeu, e ali então, no momento da consumação do casamento, ela então não carregava a sua virgindade, a sua pureza. O noivo, ao descobrir isso, então ele pode dar a carta de desquite, né? Ele vai então apresentar o lençol em branco como prova para o sacerdote. Que coisa chata para a mulher, né? Ele vai apresentar então o lençol em branco para o sacerdote, ele vai dar uma carta de desquite para ela. E aquela mulher, ela vai ser um opróbrio, né? Ela vai ser uma vergonha para toda a comunidade e ela vai servir como exemplo de uma pessoa que não guardou a sua pureza. Então isso também é uma forma de mostrar para as outras jovens a importância de guardar a sua pureza, né? Por quê? Porque o grande sonho das meninas, o grande sonho da mulher nessa época, em primeiro lugar, é casar. Tá? Em primeiro lugar é casar, é contrair matrimônio. E em segundo lugar é gerar filhos. Então uma mulher que ela tivesse uma certa idade e ela não havia sido desposada, essa mulher ela vai sofrer uma vergonha muito grande dentro da sua comunidade, como se ela tivesse sido rejeitada, como se ela não tivesse sido escolhida por alguém. Então isso era uma vergonha muito grande para a mulher naquela época, chegar a uma certa idade e não ser casada. Era uma vergonha. E também era uma vergonha para a mulher casada não ter filhos, tá? Mas a primeira preocupação de uma mulher era encontrar um marido. E aí não importa se o marido é bonito, se o marido é feio, não importa. Tá? É claro que é importante para ela, talvez no princípio, encontrar um marido bonito, encontrar um marido rico, um bom partido, etc. Mas no aperto, né? O sonho dela é casar, ela precisa casar, entendeu? Porque se ela não casa, ela carrega vergonha. Então, a menina que perdeu a virgindade, que se entregou à lascívia, que se entregou aos desejos da carne antes de contrair matrimônio, ela vai ser repudiada pelo seu marido. Essa carta de desquite, ela vai se tornar pública. E aquela mulher, ela vai ser uma vergonha para toda a comunidade. E ela vai servir de exemplo para outras virgens, entendeu? Ela não vai casar, aquela mulher. Ela não vai casar. Entendeu? Mas se ela casar de novo, se ela encontrar algum marido que queira casar com ela, não descobrindo, ou talvez sem saber que ela não era mais virgem, ele também, ele achando coisa indecente nela, ele também pode separar dela. Entendeu? Então, a grande probabilidade que uma mulher
que uma mulher que tenha perdido sua virgindade não casasse, era muito evidente. É a grande probabilidade, né? Que ela não casaria mesmo, tá certo? Então, guarda isso. Quando é que o marido, segundo essa cultura judaica, segundo esse texto aqui de Deuteronômio capítulo 24, pode repudiar então essa mulher? É quando ele achar coisa indecente, tá? É quando ele pensar que está casando com uma virgem e aí então a virgem não for virgem, tá? O Enéas está perguntando aqui, Pastor Eduardo, em que momento o casamento é consumado? O casamento é consumado na relação sexual, tá certo? Então, no momento em que tem a relação sexual, o casamento é consumado. Se manchou de sangue, tá? Aquela menina, a noiva, ela vai ser aplaudida e vai ser honrada e o casamento, então, estará validado, tá? Não poderá mais separar, de forma alguma, tá certo? Agora, se aquela menina, se a noiva, no caso, ela não mostrar o sinal da sua virgindade, né? Se o lençol permanecer em branco, quando ele for apresentado para o sacerdote, então o noivo ele pode dar a carta de desquite para ela, tá certo? Então vamos voltar lá ao texto de Mateus, capítulo 19, vamos ver se o texto ele corrobora com essa interpretação. Você está me acompanhando? Quem está me acompanhando? A Carolina, manda um beijo pro Lulu que ele tá vendo aqui. Beijo, Lucas. Beijo, Lucão. Deus abençoe você, viu, meu filho? Deixa eu beber uma água. Vocês estão compreendendo o bate-papo, gente? Quem tá compreendendo, coloca aí. Eu tô compreendendo, pastor. Eu tô entendendo. Gente, se tiver pergunta, deixa aí nos comentários, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre a aula até agora, você pode deixar nos comentários. Deixa eu ver. Tem bastante gente, graças a Deus. Olha lá, Renata Santos, eu acho que eu respondi, né? Qual o propósito da carta de divórcio, então? O propósito da carta de divórcio é esse, então, que eu falei pra vocês, tá, gente? É permissão pro desquite e a menina, né, a noiva, nesse caso, então, ela seria envergonhada. Agora, vale salientar uma coisa, tá, gente? A gente tá falando de uma sociedade que é machista nesse sentido, tá? Talvez alguns vão dizer, não, machista não, tá... mas era, porque você não vai ver em nenhuma posição aqui a mulher podendo dar carta de desquite, tá certo? Fica essa observação. É só o homem que pode dar carta de desquite. Por isso que a Bíblia fala que o homem pode repudiar a mulher e não a mulher repudiar o marido. E por quê? O homem pode repudiar a mulher e a mulher não pode repudiar o marido. Porque o homem tem como saber se a mulher era virgem ou não. Entendeu? A mulher não tem como saber se o homem era virgem ou não. Entendeu? E outra história, né? O homem não precisa ser virgem para contrair matrimônio. Essa é outra questão. Mas como assim, pastor? Então ele pode realizar relação sexual fora do casamento? Não, não. Mas os judeus, eles não casam só. Nesse período aqui, a poligamia era extremamente natural. Tá certo? Então um homem, ele poderia não ser virgem porque ele já poderia ter casado com uma, duas mulheres, entendeu? Antes dessa outra noiva, vamos dizer assim, tá certo? Então o homem necessariamente não precisaria ser virgem. Agora, a mulher só poderia casar com o marido, tá? A mulher não pode casar com vários maridos, ela só pode casar com um homem. E um homem pode casar com várias mulheres. Um homem pode repudiar a sua noiva se ele encontrar coisa indecente nela. Agora, a mulher, de maneira alguma, pode repudiar o seu marido, tá? Então, se fosse uma questão de adultério, a mulher poderia repudiar o seu marido. Se fosse uma questão de infidelidade conjugal, se fosse essa permissão de Moisés, né, Moisés deixaria escrito, olha, não, infidelidade conjugal, então a mulher pode repudiar o marido, e o marido pode repudiar a mulher. Mas isso é tanto falso, é tão falso como a gente vê a escritura aqui dizendo que a mulher não pode repudiar o marido. Por quê? Porque ela não pode provar que o marido não era virgem antes da relação, tá certo? E o marido também poderia ter mais de uma esposa, então ele não necessariamente precisaria ser virgem para casar, tá certo? Então vamos lá, para ficar claro para você.
O texto diz, tá? A carta, a nota que Moisés deixa em Deuteronômio 24 a respeito da cláusula permissiva para o divórcio, ela não é em relação a adultério, tá? Infidelidade conjugal. Por quê? Porque se houve infidelidade conjugal e o marido descobriu, então ele pode dar carta de desquite para ela por causa de infidelidade conjugal, então isso é um caso de adultério. Não é só um caso de prostituição, de imoralidade sexual, é um caso de adultério. E a Bíblia diz em Deuteronômio 22, que o homem ou a mulher que forem pegos em ato de adultério, eles devem morrer. Tá? Em Levítico, capítulo 20, versículo 10, também fala a mesma coisa. Então, o homem ou a mulher, ou os dois, na verdade, né? O homem e a mulher que forem pegos no ato de adultério, eles são apedrejados, tá certo? Então, não tem necessidade de dar uma carta de desquite para quem vai morrer. Você percebe? Não tem necessidade de dar uma carta de desquite para quem vai morrer, tá certo? Seja o homem ou seja a mulher. Outra coisa relevante, nem precisa de uma carta de desquite, porque se o homem ou a mulher forem pegos em ato de adultério, eles serão apedrejados, tá? E o cônjuge, se ele só tinha um marido ou uma só esposa, ele se tornará viúvo. E o viúvo pode contrair novo matrimônio que não comete adultério. Tanto o homem quanto a mulher. O homem pode porque é uma sociedade polígama, como eu já disse. Mas a mulher, se o marido morre, tá bom? Ela pode ser resgatada, tá? Por um Gael, como diz lá o texto de Ruth, né? Que o Boaz resgatou a descendência ali da Noemi, tá certo? Então, eu quero que fique claro para você isso, tá certo? Adultério, apedrejamento. O infiel morre. Não tem porquê, não tem lógica dar uma carta de desquite para quem vai morrer. Tá certo? Então, qual é a permissão, então, que o Moisés dá para o divórcio? É quando o homem, ele toma uma mulher como esposa, casa com ela, e casando-se com ela, ele descobre que ela não é mais virgem, tá bom? Quando ela não deixa o sinal da sua virgindade no lençol nupcial, tá? Então, se não tem a mancha ali, o sinal da virgindade da mulher, então essa mulher, ela é indecente. Ela é indecente por quê? Porque ela se prostituiu antes do casamento. Nesse caso, o marido foi enganado. Ele foi enganado porque ele pensou estar casando com uma virgem e, então, essa virgem ela vai receber uma carta de desquite, tá certo? E ela vai se tornar um exemplo para toda a comunidade. Ela vai ser uma vergonha, porque o pecado dela vai ser exposto e ela vai servir de exemplo para as outras virgens, para que ela não cometa o mesmo erro, tá certo? Vamos ver se o texto de Mateus, capítulo 19, corrobora essa interpretação, tá certo? Vamos lá? Mateus, capítulo 19, versículo 9. Você pegou aí a sua Bíblia? Deixa eu pegar aqui. Mateus, capítulo 19, versículo 9. Mateus, capítulo 19, versículo 9. Todos acharam? Mateus, capítulo 19, versículo 9, diz assim. A Jeane. O homem pode casar de novo se ele se separa? Eu vou responder essa pergunta, viu, Jeane? Você aguarda aí, fica até o final. Deixa eu ver aqui as perguntas, porque se tiver alguma pergunta dentro desse tema, a gente já vai responder. A Igreja Presbiteriana realmente segue essa linha que se uma das partes, homem ou mulher, adulterar, é permitida a parte traída, inocente, propor o divórcio. E depois de obter o divórcio, casar-se com outra pessoa, né? Como se a parte infiel fosse morta. Isso aí, gente, tá na Confissão de Westminster, né? Para quem não sabe, o
Westminster foi um concílio que aconteceu no século XVII, né, entre os reformados, tá, para definir a doutrina da igreja, as doutrinas da graça e etc. Tá? E lá no catecismo de Westminster tem essa anotação, né, de que em caso de adultério, de infidelidade conjugal, então é possível o que o traído peça o divórcio e pedindo o divórcio, assim que o divórcio estiver assinado, né, ele está livre para casar novamente, tá certo? Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso, lá em Mateus capítulo 19, versículo 9, diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Olha lá. Jesus, ele deixa claro aqui, então, a não ser por causa de prostituição, né? Só que essa prostituição, essa palavra prostituição no grego é a palavra porneias, tá? Por que no grego, hein? Por que eu estou citando o grego? Porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego, tá? Então há diferença entre palavras e palavras. Será que porneias, né? Será que porneia, ele é um termo sinônimo para adultério? Por exemplo, infidelidade conjugal, em português, infidelidade, traição e adultério são termos intercambiáveis, certo? São sinônimos. Agora, será que porneia é uma palavra que representa, na língua dos judeus, adultério ou infidelidade conjugal? A verdade é que não, né? Porneias, no grego, é prostituição, é fornicação. Não é só questão de imoralidade sexual, tá? É a fornicação. É o sexo antes do casamento, tá certo? É Mateus capítulo 19, versículo 9, quando Jesus fala assim, olha, qualquer um que repudiar a sua mulher a não ser por causa de porneias e casar com outra, comete adultério, e a repudiada também comete adultério, tá certo? Então, assim, o texto em grego aqui, que é a língua original que foi escrito no Novo Testamento, não diz que foi adultério, diz que foi porneias. E porneia não é sinônimo, tá, da palavra grega para adultério. Existem duas palavras gregas para a questão de adultério. As duas palavras são moikatai e moicheia, tá? Moikatai e moicheia. O texto aqui, gente, se tiver alguém que entende grego aí, tá certo? E tá ouvindo a minha pronúncia, o meu grego é instrumental, tá certo? Eu leio e escrevo, mas eu não sei falar em grego, tá certo? Então, minha pronúncia aí com certeza deve estar errada. Então, fica de boa aí. Beleza? Então, o termo grego aqui para adultério é moikatai. E esse termo aparece nesse texto. Olha lá, no versículo 9, diz assim, ó: Eu, porém, vos digo que qualquer um que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de porneia, que é sexo antes do casamento, é a relação sexual fora do matrimônio. É o sexo cometido por aquele que não é casado ainda. Porneia, em alguns textos, vai ser relacionado a imoralidade sexual. Mas essa palavra está muito mais vinculada aos solteiros, tá certo? Aos solteiros que cometem relação sexual antes do casamento. Beleza? Então, olha lá. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de porneia, e casar com outra, comete adultério. Olha lá. Por que o texto aqui não está adultério? Porque Jesus não falou assim, olha. Jesus poderia ter falado assim, olha. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser, ou não sendo por causa de moikatai, Jesus poderia ter usado essa palavra, não poderia? Mas Jesus não usa. Jesus não usa moikatai, que é a palavra grega para adultério. Jesus usa porneia, que é a palavra para sexo antes do casamento. Mas depois, Jesus fala assim, olha, e casar com outra, comete moikatai. Aí ele usa adultério. E depois ele usa de novo, olha, e o que casar com a repudiada também comete moikatai, tá? Então, olha lá, no texto grego, no original, a única permissão
para o divórcio, não é infidelidade conjugal, tá? Não é infidelidade conjugal, não é adultério. A única permissão que o texto deixa aqui é questão de porneia, tá certo? Porneia, ok? Que é sexo antes do casamento. Olha, o Danilo tá falando assim, José, então, poderia, no caso, ter abandonado Maria? Não tinha casado ainda. Caso houvesse porneia, então, o casamento judeu é diferente, né, o Danilo? Quando um homem desposa uma mulher como noiva, o compromisso já é feito, tá certo? Já é feito, ela já é a esposa dele, no caso, só que ainda a cerimônia não aconteceu. O que acontece? Segundo o contexto cultural, quando um homem toma uma mulher como noiva, ele já está já assumiu um compromisso com ela, ela já é esposa dele, tá certo? Só que esse cara, esse homem que tomou a mulher, ele tem a responsabilidade de construir a casa primeiro, tá certo? Então, o tempo que ele desposa até o tempo que o casamento é realizado e consumado é o tempo em que o noivo tem para ir preparar morada. Ele vai preparar uma casa para a mulher e para ele, tá certo? Enquanto isso, ele não pode casar. O noivo judeu, ele só pode casar depois que ele construiu a casa, e é ele quem constrói, entendeu? Ele tem que construir a casa, tá certo? Então, assim, o José, ele acreditou que a Maria tinha feito a relação sexual antes do casamento, tá certo? Então por que o José ia embora? Porque o José é piedoso. O José, ele não queria expor a Maria à vergonha alheia, entendeu? Então como ele não tinha o objetivo de expor a Maria, então ele preferiu ir embora e ele assumir a vergonha. A permissão, então, que existe aqui não é em caso de infidelidade conjugal, tá? A permissão aqui para o repúdio é só em caso de porneia, que é se a mulher não era virgem, tá certo? Agora, vem cá. Para quem Jesus está falando isso? Jesus está falando isso para judeus. Não está falando isso para a gente, tá? Então, o judeu que casasse com uma mulher que não fosse virgem, aquilo ali seria uma vergonha, porque eles estão debaixo da lei, tá certo? Então, aquilo seria um problema ali, e ele poderia dar o desquite para ela. Só que, será que a gente pode fazer isso? Será que no nosso contexto cultural existe esse problema de casar com uma mulher que não é virgem? Imagina se só fosse proibido casamento com mulher virgem. Como é que a gente ia fazer, né? A população na Terra ia diminuir drasticamente, com todo respeito, né? Mas as mulheres e aos homens também, né? Mas a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade completamente degenerada, né? Completamente depravada. É uma sociedade caída, né? Nem se compara os costumes morais daquela época com os costumes morais de hoje. Hoje a gente está à beira aí do niilismo, né? Total. Então é uma balbúrdia hoje. Então é muito comum que uma menina de 13, 14 anos, 15 anos, já tenha tido relações sexuais e não seja mais virgem, não é? Então, esse caso, ele vindo para a igreja, ele tem que ser muito, muito, muito bem pensado, vamos dizer assim. Muito bem pensado, muito bem refletido, tá certo? Para ver se isso se aplica pra gente, tá? Eu acredito que não. Eu acredito que isso não se aplica pra gente. Isso é um costume judeu, tá? De acordo com a lei dos judeus, no meu pensar, isso não se aplica de certo modo, de uma forma geral. Mas eu vou explicar que o princípio é o mesmo, tá? O princípio para o cristão é o mesmo, mas não como é para o judeu, tá? Eu vou explicar isso para ficar mais claro. Vamos lá agora. Ficou claro aqui em Mateus capítulo 19? Ficou claro? Jesus não permite o divórcio em nenhuma situação. Nenhuma situação. Por causa da dureza do coração. Moisés permitiu. Não foi Jesus que permitiu, tá?
Jesus está fazendo uma leitura da lei de Moisés. Então, olha, pela dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim, porque Deus fez macho e fêmea, etc. Jesus, nesse texto, além de afirmar a monogamia, porque, olha, macho e fêmea, e os dois serão uma só carne, Jesus aqui ele reafirma a monogamia. Tá certo? Esse é um texto que vai dar base apostólica para a afirmação, né, do costume matrimonial monogâmico, tá certo? Então, grava isso, tá certo? Jesus aqui defende a monogamia, tá? Que é casar com uma pessoa só, beleza? E aí Jesus fala assim, olha, qualquer um que casar com uma mulher, qualquer um que repudiar uma mulher, a não ser por questão de pornéias, ele vai ser e casar com outra, ele comete adultério, e a que casar e a repudiada se casar também comete adultério. O Danilo perguntou, mas isso não é muito radical? Olha, é radical. É radical sim, né? E é verdade, é radical. E aí? É a Bíblia, né? Vamos ver. Capítulo 19, versículo 10, diz assim: disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Eles entenderam que um homem, uma vez que casou com uma mulher, está ligado com ela para sempre. Para sempre. Tá certo? Ele não pode repudiá-la por qualquer outro motivo que não seja pornéias. E ainda o pornéias, a cláusula permissiva foi aberta pela dureza do coração dos homens. Certo? Porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja o perdão, tá? Olha, o casamento, ele é sombra, né? Ele é um tipo de Cristo e da igreja. O marido e a mulher é um tipo de Deus com a humanidade e Cristo e a igreja, tá? Então vamos pegar aí a gente, né? A gente está no relacionamento com Jesus. A gente é fiel a Jesus? A gente é fiel? A gente traz Jesus? A gente é infiel a Jesus às vezes? Ou a gente é sempre fiel a Jesus Cristo? E quando a gente é infiel a Jesus, o que ele faz? Quando a gente é infiel a Jesus, o que ele faz? Ele perdoa, não é? Quando a gente se mancha por causa do pecado, se suja por causa do pecado, Jesus ele dá carta de desquite pra gente? Jesus ele repudia a gente? Não. Jesus não pede o divórcio pra gente. O que Jesus faz? Jesus perdoa. Viu? A relação entre Jesus e a sua noiva é uma relação de misericórdia. É uma relação de perdão. Tá certo? Então, deve haver essa questão. Tá certo? O matrimônio ele deve ser realizado e vivido nas bases do perdão e da misericórdia, tá certo? Eu sei que é difícil perdoar, é difícil ser misericordioso e compassivo em algumas situações, mas é a recomendação da Bíblia, né? Que nós tratemos uns aos outros e amemos uns aos outros como Ele, né? Jesus nos amou, como Ele, Deus, nos amou. Então, o caso aqui seria um caso de perdão, né? Um caso de misericórdia. É claro que existem casos e a gente vai falar sobre eles também, beleza? Então vamos lá, versículo 10. Disseram-lhe, pois, seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Pera, eles entenderam que o negócio é radical, entendeu? E aí Jesus pega e fala assim, olha, ele, porém, lhes disse, ó, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Tá? Então Jesus ele não está falando, não é assim também, não. Jesus está falando, não, é radical mesmo. Mas nem todo mundo pode ouvir essa palavra, né? Que é permanecer sozinho, tá certo? Então é melhor casar, né? Para não abrasar. E se casou, vive debaixo de misericórdia, perdão e arrependimento, como escreveu aí a Fran Nunes. Beleza? Agora vamos lá para 1 aos Coríntios, capítulo 7, a gente vai responder outras questões, tá certo? 1 aos Coríntios, capítulo 7. 1 aos Coríntios, capítulo 7. Eu quero saber aí, quem tá acompanhando, vai dando like, vai dando joinha aí. Quem tá acompanhando vai dando joinha, vai acompanhando, vai curtindo, vai compartilhando. Vamos compartilhar a aula, gente. Tem pouca gente assistindo, hein?
Tem só, ó, caiu bastante, tem só 42 pessoas. A gente tava aí com 50 e poucas pessoas, tá caindo. Marca a gente aí no comentário, gente. Marca a gente no comentário. Ó, o meu sumiu mesmo, eu não consigo mais acompanhar. Então eu vou respondendo as perguntas conforme elas forem subindo aqui no meu feed, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pera aí, gente. A internet tá ruim. Não tem jeito não. Não vou conseguir acompanhar. Eu só vou conseguir acompanhar pelo feed aqui, é pequenininho. Deixa eu tentar mexer. A Maria Remy lá. Oi, irmã, Pai Senhor. Eu ainda estou aqui. Tô na área. Vamos compartilhando, gente. Vamos lá, então. 1 Coríntios, capítulo 7. Tá certo? 1 Coríntios, capítulo 7. A gente vai ler a partir do versículo 10. Beleza? A gente vai ver agora. A gente viu de Jesus a instrução que Jesus deu para os judeus. Tá? Agora a gente vai ver a instrução que Deus, né, através do apóstolo Paulo, dá para os gentios, tá? Porque agora o contexto mudou, né? O contexto mudou. O contexto tempo é o mesmo, né? É praticamente o mesmo. Agora o contexto espaço é diferente. Jesus estava em Israel falando com os judeus, tá bom? Agora Paulo tá mandando a epístola para uma igreja que é gentílica, tá? É uma igreja que não guarda o mandamento judeu, nem as tradições judias, tá? As tradições judaicas. Então, como é que Paulo vai tratar esse assunto? Será que Paulo vai falar diferente do que falou Jesus? Será que Paulo vai falar, não, pode divorciar por causa de adultério, tá de boa? Será que o Paulo vai falar isso? Vamos ver o que diz a Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Aos casados digo, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, Paulo está dizendo que aos casados, né? Não é ele que está dizendo, é o Senhor. É mandamento do Senhor. E quando Paulo diz isso, algumas pessoas erram, falham, né, na interpretação disso, porque Paulo em algumas partes aqui desse mesmo texto ele vai dizer assim, olha, agora digo eu, não o Senhor, e agora diz não eu, mas o Senhor. O que Paulo está querendo dizer? Que aquela parte que ele fala, agora digo não eu, mas o Senhor, quando diz o Senhor é inspirado por Deus e é mandamento, infalível. E quando ele fala assim, ó, agora digo eu, né? Agora não diz o Senhor, agora digo eu, isso aí é só a opinião do Paulo, isso aí não é inspirado? Não, gente. Não é isso que o Paulo está querendo dizer, tá? Quando Paulo fala assim, olha, agora digo eu, não o Senhor, e agora diz o Senhor e não eu, quando ele fala, agora diz o Senhor e não eu, ele está ratificando um ensinamento de Jesus, tá? Ele está pegando algo que Jesus ensinou lá atrás, ele está trazendo esse ensinamento de novo, tá? Então ele está falando o que Jesus disse. Quando ele fala assim, olha, agora diz o Senhor e não eu, ele está pegando um ensinamento de Jesus dos evangelhos, tá certo? E está trazendo esse ensinamento agora para a explicação dele como mandamento do Senhor. Isso é o Senhor que diz, tá certo? E aí quando ele fala assim, olha, agora digo eu, não o Senhor, isso não quer dizer que ele não tem autoridade. O Paulo ele fala, olha, agora digo eu, não o Senhor, mas não esqueça que eu tenho o Espírito Santo. O que o Paulo está dizendo é inspirado, gente. Não esquece disso não, tá? Quando Paulo diz, olha, agora diz o Senhor, é que ele está citando Escritura, tá? Ele tá falando de Escritura. E agora, quando ele fala agora digo eu, não o Senhor,
ele está complementando aquilo que não foi dito em lugar nenhum das Escrituras, tá certo? É mandamento, é inspirado por Deus, mas esse ensinamento, ele não está em nenhuma outra parte das Escrituras, tá certo? Então, isso que o Paulo está dizendo é mandamento também. Quando Paulo diz, olha, agora digo eu, não o Senhor, é mandamento. É mandamento, infalível, inspirado por Deus, tá certo? Não é a opinião do Paulo. Você conseguiu entender? Então vamos lá, vamos continuar. Versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Paulo está falando assim, olha, aos casados, eu mando, ó, o Senhor manda, não se separe. É a ordem de Jesus. Você casou, irmão? Casou? Não separa. Entendeu? Mas, se por algum motivo se apartar, que fique sem casar. Agora, percebe uma coisa. Parece que existe um caso aqui que dá possibilidade para que uma pessoa que é casada se afaste do cônjuge, né? Se aparte do cônjuge. Eu vou colocar aqui alguns casos, tá? Por exemplo, caso de violência doméstica, né? Uma mulher que ela é espancada pelo marido. Ela vai ficar com ele? Ela vai ficar com ele, ela vai permanecer ali debaixo daquele teto, daquele homem, sendo espancada, sendo abusada, sendo violentada, sendo agredida, enfim, dos mais diversos modos? É claro que não. Não é essa a recomendação. Ela pode se apartar. Ela pode se apartar, mas a recomendação aqui é que não case de novo, tá certo? Então ela pode se apartar. Se ela está sofrendo um caso de agressão doméstica do marido, ela pode se afastar e, nesse caso, ela não casa de novo, tá certo? E se ela quiser casar de novo, na verdade não pode, ela pode aguardar, orar pelo marido e reconciliar depois com ele, tá certo? Eu vou explicar isso, que com o versículo 14 e o versículo 15, esse texto aqui ele vai ficar mais fácil de entender, porque tem algo que eu quero deixar aqui pro final, tá certo? Tem algo que eu quero deixar aqui pro final, para ficar mais claro. Eu já lidei com um caso de que mulheres foram recomendadas a ficar dentro de casa sofrendo abuso, né? Apanhando, etc, etc. Então, irmão, se você, mulher, né? Ou marido também, né? Pode ser que uma marido apanhe da esposa aí. Tá apanhando, tá sofrendo abuso, apanhando, etc. Olha, se afasta. Se afasta. Não vai morrer, não, viu? Debaixo desse jugo. Se afasta, mas não case de novo. Amém? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, tá? Daqui a pouco vai ficar mais claro nos versículos abaixo. Eu vou ler pra gente ir ganhando tempo, tá bom? Olha lá. Capítulo 7. A gente leu agora o versículo 11. Vamos ler agora o versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão... essa parte é importante. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. O que eu percebo aqui? Que os versículos 10 e 11 eram para casais crentes, tá? Então, se alguma mulher, se alguma irmã ou irmão tá apanhando em casa, tá sofrendo violência doméstica do seu cônjuge, crente, ok? Aí pode afastar, certo? Se o marido crente bate na mulher, ou se a mulher crente bate no marido, gente, eu tô falando isso só pro protocolo, tá certo? Porque eu não conheço um caso assim, né? Pode ser que existe, é claro, mas eu não conheço caso de homem que é violentado e abusado por mulher, tá? Pode ser que existam, tá bom, gente? Eu não conheço, tá certo? Então, assim, é uma questão do casal crente, tá? A ideia é, tá casado? Os dois são crentes? Estão casados? Não se aparte. Mas se se apartar, não case de novo, tá certo? Por quê? Porque o adultério, ele não acontece no divórcio, tá? O adultério acontece na contração de um novo matrimônio, tá bom? Então, quando há
quando o homem ou a mulher, né, que se aparta, que se afasta do cônjuge, se ele tiver relações com outra pessoa, né, se ele tiver ali, casar de novo, ou tiver relações, aí comete adultério. O pecado tá aí, tá certo? O pecado tá em se contrair um novo matrimônio, não em se separar. Ok? Então que isso fique bem claro, porque pode ser que alguém esteja vivendo uma vida de ameaça de morte, sendo espancado, enfim, os mais diversos males, tá certo? E aí nesse caso a pessoa não vai se sujeitar, né, a um criminoso, né, vai se apartar, mas vai viver a vida sozinho. Isso eu tô dizendo de casais crentes, tá certo? Casais crentes, tá bom? Agora vamos ver aqui a continuação, né? O versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Então, o que acontece? Quando... aqui, tá? Deixa eu só mostrar para ficar claro. O Paulo não está recomendando o casamento entre pessoas de religiões diferentes, tá bom? O Paulo não está endossando aqui, ó, você pode casar com incrédulo. Não é isso, não. Não pode casar com incrédulo, tá bom? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, fala que não há comunhão entre as trevas e a luz, tá? O julgo desigual não é permitido nas escrituras de maneira alguma, tá bom? De forma alguma é permitido pela escritura. Então, gente, Paulo não está recomendando aqui que você case com descrente, porque alguém pode ler essa passagem aqui, Paulo está falando, ó, eu posso casar com descrente, não é isso. O que acontece casou lá fora, antes de se converter. E aí um dos cônjuges se converteu, né? Um dos cônjuges se converteu, a mulher ou o marido se converte e o outro continua descrente. A questão aqui que o Paulo está falando se o que não é crente, o que não é crente consentir em viver com o que é crente, então o que é crente não deve se afastar. Tá certo? Tá certo? Então, se o que não é crente consente em viver, né, em continuar casado com o que é crente não deve se afastar. Beleza? Então, isso é de casais que vieram do mundo e aí um dos dois se converte e o outro não. Beleza? Então, nesse caso, o marido que tem uma mulher descrente e a mulher que tem um marido descrente não pode se afastar se o incrédulo, descrente, né, consentir em viver com o crente. Beleza? E aí o que o Paulo vai falar? Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Deixa eu explicar esse versículo 14 aqui. O marido é santificado pela mulher. Então quer dizer que o marido descrente, ele pega uma beira na salvação da mulher? Não, não é isso. O que o Paulo está dizendo aqui é uma questão de privilégio, tá? O descrente, ele tem privilégios por viver com o crente. Por isso ele é santificado. E que sentido o privilégio? Ele vai ser santificado pela boa procedência do crente, entendeu? O crente, além de viver o evangelho, vai lhe pregar o evangelho. Então, o descrente estará em contato direto com o evangelho do Senhor Jesus. E estando em contato com o evangelho do Senhor Jesus, ele vai sendo santificado. Ele vai recebendo influência do cônjuge que é cristão. A mesma coisa com os filhos, tá bom? Os filhos, eles são santificados pelo cônjuge crente por causa desse sentido, tá certo? Que ele vai receber influência ou do pai crente ou da mãe crente, tá certo? Não é que ele vai ser puro, não é que a mãe ou o pai vai ser puro, a mãe ou o filho, né? Ou quer dizer, o cônjuge descrente e o filho vai ser salvo por causa da unção ou da salvação do outro. Não é isso, não. É que ele vai receber privilégio e vai ser santificado pelo evangelho, que vai ser constantemente vivido e pregado pelo cônjuge cristão. Beleza? Tá claro aí? Agora, um outro texto que é bem complicado, vamos dizer assim. É bem complicado do ponto de vista
de interpretações, né? Vamos lá. Capítulo 7 agora, versículo 15. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus nos chamou para a paz. Ó, Paulo está querendo dizer aqui, olha. Se você veio do mundo, se você casou no mundo, o Danilo até colocou essa pergunta, acho que subiu, eu não consegui mais ver. Casou lá no mundo, em outra religião, ou sem religião nenhuma. Casou lá no mundo. E aí, de repente, vieram os dois para a igreja. Um se converte e o outro não. E aí, de repente, o descrente fala, não dá para viver mais com você, você é cristão, eu não quero seguir, não suporto, eu não quero continuar com você. O que essa pessoa faz? O que o cônjuge deve fazer? Ele deve insistir em permanecer casado? Não. Ele não deve insistir em permanecer casado. Olha o que a Bíblia está dizendo, ó. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus nos chamou para a paz, tá? Então, o Paulo está dizendo que se o descrente não consentir em viver com o crente e quiser se apartar, o crente deve se apartar, deve deixar se apartar, deve deixar acontecer, entendeu? Então, se algum cristão, na verdade, se alguma pessoa casou no mundo e se converteu, se tornou cristão, e aí está na igreja, o marido ou a mulher é um traste, não quer conviver com o cristão ou com a mulher cristã e quiser ir embora, pedir o divórcio, irmão, tem muito pastor que orienta, não, você deve lutar pelo seu casamento e etc e tal. Toma muito cuidado ao avaliar isso, né? Tome muito cuidado em avaliar isso, porque isso pode ser um peso, né? Isso pode ser um peso para a vida do cônjuge cristão. E é o que o Paulo vai falar. Olha, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? O que o Paulo está querendo dizer aqui? Esse versículo, ele está ligado com o versículo anterior, né? Que é mais ou menos assim, olha. Se seu marido descrente quiser deixar você, que é crente, deixa ele embora. Porque às vezes você vai insistir numa coisa e quem diz, né? É certo que essa pessoa vai se converter? Olha, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, às vezes, vai ficar insistindo na conversão de uma pessoa que não vai se converter. Entendeu? Então, nesse caso, Paulo fala assim, olha, aí, de acordo com o versículo 15, olha, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. Tá? Então, o que o Paulo está querendo dizer aqui? Nesse caso, o Paulo está dizendo que o casamento de um crente com descrente no mundo, quando um vem para a igreja e o outro não, ele pode se afastar. Se o incrédulo quiser se afastar, ele se afasta. Essa pessoa que casou no mundo, ela não está debaixo de servidão, tá certo? Não está debaixo de servidão. A pergunta é, esse irmão, então, que veio do mundo, casou com alguém lá do mundo e agora ele está dentro da igreja. Ele se converteu e o marido não. A mulher se converteu e o marido não. O marido quer ir embora. Quis ir embora, já até casou com outra e ela. O que ela faz? Ela pode casar de novo? Então, o que diz a Bíblia? A gente tem que entender, ó. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. O que significa esse não estar sujeito à servidão, né? Pode casar de novo? Não pode casar? Primeiro texto que eu quero ler com vocês está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, tá? Abre lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Tem uma parte específica desse texto que eu quero que você leia. Que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, tá? Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, ok?
Deixa eu ler outro texto que vai ajudar a gente a entender melhor isso. Capítulo 7 agora de Romanos. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Romanos capítulo 7. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro homem. Então, olha que interessante. A ideia que transmite aqui, segundo a escola de Hillel, por exemplo, o Paulo ele é discípulo de Gamaliel. Gamaliel, que está registrado lá no livro de Atos, o Gamaliel ele é neto do Hillel, tá? E a interpretação do Hillel sobre essa palavra estar livre, esse estar livre, segundo o Hillel, pode contrair novo matrimônio, tá? Quando a pessoa está livre, ela pode contrair novo matrimônio. Ou seja, quando a pessoa está casada com uma pessoa dentro de Israel, ele está preso, ele está ligado àquela pessoa até que essa pessoa morra, tá certo? Quando Paulo está citando aqui, olha, mas se diz que se apartar a parte, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Olha, quem não está sujeito à servidão está livre, tá? Então existe a interpretação, e eu sou muito propenso a seguir essa recomendação, tá? De que quando vocês casar, a pessoa que casou lá fora, se divorciou e depois se converteu, gente, no momento da conversão, zerou. Certo? No momento da conversão, zerou. Ninguém é obrigado a acertar debaixo do pecado. A gente não pode esquecer uma coisa, tá? Todo homem nasce condenado. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, que todos os homens estão desviados. Todos os homens estão afastados de Deus. Então, tudo que o homem faz no mundo antes de Cristo é pecado. Certo? Se ele casou na igreja católica, se ele casou na igreja budista, se ele casou como ateu, só no cartório, não importa. Tudo que ele fez lá fora, antes de Cristo, é pecaminoso, tá certo? Então, esse casamento aí não foi um casamento que Deus uniu. Você tá entendendo? Olha, a Bíblia diz, olha, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, a pessoa que era do passado, no mundo, e no mundo casou, contraiu o matrimônio, ele contraiu o matrimônio em pecado, tá certo? Ele se apropriou de uma relação matrimonial em pecado, independentemente de como foi que ele casou, se ele era ateu, se ele era católico, se ele era budista, se ele era espírita, tá certo? Quando essa pessoa se converte a Cristo, zera, tá? A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, olha, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quem está em Cristo é nova criatura, tá certo? Então, se casou lá fora e se separou e depois se converteu, essa pessoa não tem que ir buscar um outro cônjuge e nem está condenada à servidão, de ficar sozinha pro resto da vida, não. Entendeu? Imagina só a situação. Vamos supor que eu fosse casado lá no mundo. Eu fosse casado lá no mundo e aí, de repente, eu me separei. Gente, eu não tenho compromisso nenhum com a palavra de Deus lá fora no mundo, tá? Eu não tenho compromisso com Deus, não tenho compromisso com a palavra de Deus. E aí eu me casei e me divorciei. E aí a minha esposa, que era casada comigo, depois do divórcio, ela já casou com outro homem e tem filhos, tem uma família bonita com ele. E aí, de repente, eu me converto. Eu me converti. Eu vou ter que viver sozinho? Eu vou ter que viver sozinho por causa de um pecado que eu cometi antes de conhecer a luz? É claro que não. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, tá certo? Então, nós estamos mortos para o pecado.
Nós somos sepultados com Cristo pelo batismo na sua morte. É o que diz Romanos capítulo 6, versículo 4. Então nós não estamos ligados pelo peso da lei ou pela obrigação enquanto estamos no mundo, porque Deus não leva em consideração o tempo do nosso pecado. Então quando você era do mundo, se você casou com alguém e se separou antes de vir para a igreja, você não está preso debaixo do pecado, tá bom? Se você contrair um novo casamento, você não está preso debaixo de um jugo, tá certo? Se você é cristão, você casou no mundo, você veio para a igreja e de repente o marido descrente ou a mulher descrente não quis permanecer com você, segundo a Bíblia, você não está debaixo de servidão, porque Deus nos chamou para a paz, tá certo? Então nesse caso o irmão ou a irmã está livre para contrair um novo matrimônio. Por quê? Porque a partir do momento que você se converteu, zerou, tá certo? E aí volta aquilo que Jesus ensinou. Aquilo que Jesus ensinou agora passa a ser válido pra gente. Que sentido? A mulher e o homem, quando eles se convertem ao cristianismo, eles voltam a ser virgens. Entendeu? Eles voltam a ser virgens. Então, a partir do momento que você se converteu ao Senhor Jesus Cristo, se você é uma mulher e viveu uma vida de prostituição lá fora, se você era homem e viveu uma vida de prostituição lá fora, a partir do momento que você se converteu em Jesus Cristo, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é uma nova criatura. Você não está mais debaixo da condenação por causa dos pecados passados, porque Deus liberou o perdão poderoso na cruz para todos nós. Então nós não estamos mais debaixo da lei, mais debaixo da graça, não estamos mais debaixo da condenação, mas debaixo da salvação, tá certo? A Bíblia nos diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, tá bom? Citando aí Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, tá certo? Vamos ver o que Danilo diz assim, pastor, mas se eu posso conhecer a verdade, ela não deveria me libertar das nossas escolhas erradas no tempo do mundo? Então não preciso devolver a TV que roubei, pois estou convertido e arrependido? Verdade, Danilo. Tá certo, se você roubou, se você praticou algum ato imoral, se você quebrantou a lei, né, você deve reparar, certo? Agora, a lei não exige quando você casa lá fora. Quando você casa lá fora e você se converte a Jesus, a lei não te deixa debaixo de nenhuma obrigação, tá? Então, essa questão aqui, ela tá no contexto mais de Romanos 13 do que na questão matrimonial, tá certo? Então, uma pessoa que era do mundo, ela não tem responsabilidade de viver para a glória de Deus. Ela está perdida, gente. Ela está condenada. Olha que interessante. Se uma pessoa que é do mundo, casou lá fora, casou com um homem ou uma mulher, e eles permanecerem casados até o final da vida deles, isso vai fazer com que eles sejam salvos? Não. Porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Tá certo? Então, nenhum homem ou mulher que não tenha experimentado o milagre da regeneração, o milagre do novo nascimento, tem possibilidade de viver o evangelho, tá certo? Se você é do mundo, você adultera, você trai, você rouba, você prostitui, não importa o que você faça, você está condenado. Você está condenado. Se você é do mundo e você não mente, você não rouba, você não prostitui, você não adultéria, você não divorcia e casa de novo, você não tem Jesus, está condenado. Está condenado. De todo jeito. Casado ou não, fora de Cristo, está condenado. Tá certo? Agora, depois que veio para Jesus, é diferente. Depois que veio para Jesus, é uma nova criatura. Tá? Então, só para a gente compreender aqui. Se você casou na igreja, se você é cristão, você se converteu e você casou com a bênção de Deus, você foi instruído no evangelho e você casou conhecendo a verdade, já convertido, não existe mais divórcio. Viu? Não existe mais divórcio. Ah, mas eu casei na igreja
e o meu marido desviou. Meu marido desviou e aí me traiu, foi embora e já casou com outra. Irmã, você vai viver sozinha, viu? Você vai viver sozinha, porque agora quando você contrair um novo casamento, essa obra foi feita na luz, não foi feita nas trevas, entendeu? Então você está debaixo da servidão até que o seu cônjuge morra, ou até que você morra, entendeu? Então, o irmão ou a irmã, o casal que se casou, né, vamos dizer assim, o casamento dentro de Cristo, ele é indissolúvel, certo? Se um casal cristão se conheceu na igreja, ou se conheceu depois da conversão, se contrair matrimônio, acabou. Não tem mais possibilidade de divórcio, tá certo? Isso é o que diz a palavra de Deus. Ah, mas e se meu marido me bate? Eu devo permanecer lá debaixo do teto dele? Não. Conforme disse o texto lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, você pode se apartar. Se você que é cristão, casou em Cristo, mas aí aconteceu alguma coisa, o seu marido desconverteu ou sua mulher desconverteu e tá traindo você, tá adulterando, tá vivendo uma vida te humilhando, etc. Você pode se apartar. Você pode se apartar, mas você não pode casar de novo. Olha lá, versículo 10. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, se você... Vamos pegar o caso de mulher, que é mais comum, tá? Se você é mulher, você casou, e você vive uma relação matrimonial de abuso, tá? Você, então, pode se apartar, tá? Se o marido bate em você, se você é agredida fisicamente pelo seu marido, violência doméstica, você pode se apartar. Mas fique claro, você deve registrar queixa, tá? Você deve fazer um BO. Isso tem que ser provado, tá certo? Isso tem que ser provado, porque senão qualquer pessoa pode alegar que é abusado pelo marido ou pela esposa, e aí então arrumar uma brecha para se afastar, para se apartar. Então, olha, vamos lá. Olha direito isso, registre um BO, porque se você está sendo agredida, mulher, pelo seu marido, você tem que registrar um BO, tem que declarar, tem que anunciar, tem que apresentar esse cara aí para a polícia, entendeu? Tem que deixar a pessoa aí, tem que fazer um BO e apresentar essa pessoa para a polícia para ele responder pelos crimes dele. Beleza? A Lei Maria da Penha aí está funcionando para isso, tá bom? E essa mulher que se afastou, não vai poder casar de novo, tá? Não vai poder casar de novo. Vai viver sozinha. Então, é essa questão, né? Se você quer casar, olha bem com quem você vai casar, como você vai casar. Você que é jovem, que tem 18, 17, 19 anos, eu recomendo que você não case, viu? Você que é muito novo, eu recomendo que você não case. E nem que você namore, se você não estiver preparado para casar, tá? Porque o namoro não existe, né? Namoro não existe. Na Bíblia existe aí, então, uma relação de preparação para casamento. Esse namoro, como existe aqui no Brasil, não existe. Não existe, tá? Então, quando você for se relacionar com alguém em laços afetivos, querido, querida, você que é cristão, faça na certeza. Não vá pela carne. Não pense com os hormônios. Porque a chance de você se dar mal nessa é muito grande. Entendeu? Então, menina, você que está procurando namorado. Menino, você que está procurando namorada. Toma cuidado, viu? Você que está pensando em casar, toma cuidado, viu? Case com alguém que você saiba que ama Jesus Cristo. Case com alguém que você sabe que experimentou o milagre da regeneração, que nasceu de novo. Se você está se relacionando com alguém que você não tem certeza da conversão dessa pessoa, essa pessoa não demonstra indícios de conversão, separa. Afaste-se, porque se você casar com essa pessoa, você vai arrumar um laço, você vai arrumar um problema pro resto da sua vida.
Então, não dê brecha para Satanás, viu? Não dê brechas para Satanás. Por que existe tanto divórcio na igreja? Porque as pessoas casam por causa de carne. Porque as pessoas casam sem ter maturidade, sem entender o evangelho. E aí, casa, fica casado 3 meses, 1 ano, separa, divorcia. E aí é escândalo para a igreja. E aí é filho criado sem pai, criado sem mãe também. E aí é uma desordem social e aí é uma balbúrdia dentro da igreja. Não faça isso. Pastores, se tem algum pastor me assistindo, se a sua igreja, pastor, não tem curso para casais, você é desculpa, pastor, tá bom? Desculpa, eu falo com todo respeito, mas pastor, se a sua igreja não tem um curso preparatório para casais, noivos e tudo mais, o senhor é um irresponsável, pastor. O senhor precisa criar responsabilidade, tá bom? E instruir os seus jovens casais. O grande problema do divórcio, o alto índice de divórcio da atualidade dentro das igrejas, a culpa está nas costas dos pastores, viu? Os pastores que são omissos, que ficam pregando palavras, mamão com açúcar, que fica dando leitinho, que fica pregando vitória, bênção, prosperidade, e não instrui a igreja. E aí, por causa desse tipo de sermão, a igreja hoje está uma balbúrdia, entendeu? Então, vigia. As igrejas precisam ter cursos instruindo os jovens nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer um apanhado geral agora, tá? Em 5 minutos pra gente encerrar, tá bom? Mateus capítulo 19, versículo 9. Mateus capítulo 19, versículo 9 diz assim: qualquer um, porém, que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de porneias, e casar-se com outra, comete adultério, e que casar com a repudiada também comete adultério. Comete adultério. Olha que questão aí. Esse texto aí não está recomendando separação por causa de adultério, de infidelidade conjugal. Recapitulando, tá, gente? Para quem tá chegando agora. Esse caso aí que Jesus fala em Mateus 19, versículo 9, é só em caso de sexo fora do casamento, e isso é para os judeus. A única permissão para o repúdio, para o divórcio, para a carta de desquite, segundo Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 e 2 ali, é quando o homem tomar uma mulher e achar algo indecente nela, né? Se ele casar com uma mulher que dizia ser virgem e não for virgem mais, né? Aí nesse caso ele pode se apartar dela, tá certo? Essa questão. Outra coisa, vindo para a igreja hoje, né? Para os tempos dos gentios, que somos nós. Casou dentro da igreja? Não tem divórcio. Amém, irmão? Não tem divórcio. Ai, mas a gente não se dá bem. Nosso relacionamento já não dá mais certo. Irmão, para com isso. Porque, olha, você quer ver qual a falência do cristianismo? A falência do cristianismo de alguém é quando ele se separa porque não consegue lidar com o cônjuge. Quando se separa porque não consegue se dar bem. Ah, eu não me dou bem com ela mais. Ah, para com isso, irmão. Então, se você tem esse argumento para se separar, isso quer dizer que você nunca foi cristão. Porque se você não consegue lidar com sua própria esposa ou com seu próprio marido, então não tem cristianismo aí no meio. Entendeu? Porque o cristianismo ensina relacionamento, O cristianismo é relacionamento, entendeu? Então, o casal que se separa por falta de sintonia, ele declara falência do cristianismo no relacionamento deles. Porque o cristianismo é todo sobre relacionamento. Né? É sobre amor, é sobre perdão, é sobre misericórdia, é sobre cuidado, é sobre ceder, é sobre ser flexível, é sobre ir para a cruz pelo outro, né? Então, se você não sabe lidar com o seu cônjuge e acha que não está conseguindo, mas esse é um motivo suficiente para separar, querido, eu sinto muito dizer, mas eu acredito que você precisa experimentar um novo nascimento, viu? Porque casais cristãos que amam Jesus,
amam Jesus, permanecerão juntos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ponto. Ponto. A gente vai fazer dar certo. Se você ama Jesus, você vai fazer dar certo. Você vai amar sua esposa como Cristo te amou. Viu, homem? Você vai amar a sua esposa como Cristo te amou. E você vai se entregar por ela. Viu? Você vai amá-la com um amor sacrificial. E mulher, você que se casou e é cristã, você vai se sujeitar ao seu marido. Você vai respeitar o seu marido. E você vai servir ao seu marido como a igreja serve a Cristo. E você vai permanecer com ele por causa de Jesus, por causa da glória de Cristo. Não existe divórcio por causa de falta de sintonia. Viu? Não é motivo para você ir embora de casa. Ah, eu não me dou mais bem com ela, eu vou embora de casa. Você não vai embora de casa. Viu? Ah, ele deixa a meia jogada pela casa, deixa a toalha jogada pela casa. Eu não aguento mais esse marido. Pega a meia, pega a toalha, mulher. Viu? Pega, faça a obra de Deus, faça para a glória de Deus. Ah, eu vou separar dele, porque ele não me trata com carinho. Ele não é carinhoso. Ô, irmã, vai orar por ele. Vai orar por ele, viu? Ora por ele. Dobra o seu joelho, jejue, consagre, apresente o seu casamento em oração e jejum. Não é motivo para separação. Amém? Ah, eu vou me separar dela porque ela não me respeita. Ela não me trata como Cristo. Ô irmão, por que a igreja é sujeita a Cristo? A igreja é sujeita a Cristo porque Cristo não é um banana. Viu? A igreja se sujeita a Cristo porque Cristo é remidor da igreja, porque Cristo serve a igreja, porque Cristo ama a igreja com amor sacrificial. O homem que amar sua mulher como Cristo amou a igreja terá o respeito da sua esposa, viu? Terá o respeito da sua esposa. Então você, homem, se você tem uma mulher que não se sujeita a você, viu? Você como pastor dela, você tem grande responsabilidade nisso, viu? Você ora com sua esposa, você ensina a escritura para sua esposa, você apacenta a sua esposa, você ora e jejua por ela, você ensina o evangelho com amor por ela, você vive o evangelho, você vai para a cruz por ela, mesmo ela não merecendo, porque foi o que Cristo fez por nós. Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Cristo não morreu pelos merecedores. Cristo morreu pelos pecadores. Então, marido, você quer ter uma mulher sujeita? Quer ter uma mulher submissa? Como a igreja é para Cristo, seja para a mulher o que Cristo é para a igreja. Viu? E você, mulher, quer ter um marido que te ame? Seja para o seu marido o que a igreja é para Cristo. Viu? A responsabilidade de fazer o casamento dar certo é dos dois. E quando os dois vivem para a glória do Senhor Jesus Cristo, não tem divórcio. Não tem divórcio. Viu? Casou em Cristo, não tem divórcio. Amém? Se você quiser separar, se você casou em Cristo e você quiser separar e casar de novo, ó, beijo no ombro, filho. Boa sorte. A Bíblia diz que quem casa, quem é unido por Deus em matrimônio, e esse é o casal cristão, se separa, viu? E casa com outro, comete adultério. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que os adúlteros ficarão de fora. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Amém, queridos? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da aula? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder as dúvidas agora. Deixa eu deixar o negócio aqui. Até perdi a voz. É isso aí, Renata. Não desiste do seu casamento, viu? Não desiste do seu casamento.
Seu casamento foi na igreja. Foi Deus quem uniu, eu tava lá, viu? Eu tava lá. Então viva pra glória do Senhor Jesus. Gente, tem pergunta? Alguém tem pergunta? Se tiver pergunta, deixa aí que eu vou responder agora. Vou responder as primeiras perguntas, tá bom? Esclarecido o adultério, muito bom. Casou, já era, rapá. É isso aí, casou, já era. Quer dizer, casou em Cristo, já era. Amém? Carol, travou de vez. Ô, Carol, que pena. Depois você assiste, porque a aula vai ficar gravada, tá bom? Você assiste a parte que ficou travado. Eu também não desisto. Isso mesmo, Sirleide. Não desiste. Casou em Cristo, já era. Olha, irmão, eu vou até dizer pra você, viu? Alguns irmãos e algumas irmãs tomaram uma decisão difícil. É complicado. Se você casou em Cristo e você casou com uma pessoa que não é aquilo que você esperava, irmão, Jesus diz assim, olha, toma a sua cruz e vai. Porque às vezes seu marido ou sua esposa é uma cruz, amém? Mas é a sua cruz. Não larga a sua cruz, amém? Amém, querido? Então, não sendo pelo motivo que a gente tratou aqui, você não pode separar, amém? Ô Danilo, beleza. Reúne lá, dá uma pesquisada, dá uma estudada, tá bom? Sobre casamento fora. É aquilo, né? A gente não é culpado, né? A gente não deve ser culpado pelos pecados do velho homem. Porque a gente fez na ignorância, né? Fez nas trevas. Então, tudo que eu vivi pra trás, tudo que eu vivi antes de Cristo, eu deixei pra trás. Entendeu? Tudo que eu vivi depois de Cristo, deixei pra trás. Vale salientar também, gente, presta atenção nisso, tá? Isso é importante. O casamento, talvez isso seja polêmico que eu vou falar, tá? Isso vai ajudar o Danilo na dúvida dele, vai ajudar quem tiver mais com dúvida em relação a isso, tá? O casamento, ele não acontece quando assina no cartório, tá bom? Não é quando assina no cartório, não, tá? Então, o casamento civil, ele é novo. Ele tem poucos séculos de existência, tá? Na época de Jesus, não existia casamento nem cartório, tá bom? Escuta bem isso que eu vou falar pra você. Escuta bem. O Estado não tem a prerrogativa da autoridade para formar uma família, viu? O Estado não pode declarar alguém como marido e mulher. Não pode. Tá certo? Então, o casamento verdadeiro que Deus uniu é o casamento feito debaixo da união de Cristo. Tá certo? O casamento Faz uma pesquisa depois, tá? Sobre o casamento civil. O casamento civil, ele na verdade é uma tentativa de reparar algumas situações que aconteciam na Idade Média, né? Haviam divórcios, e aí quem ia ficar com a partilha de bens, e dava problema, e dava custo também para as pessoas, né? Por causa que casar na igreja era caro. Então houve-se um pleito e para emancipar, né, o casamento da igreja, porque quem casava era a igreja católica, né? E aí então houve uma luta, né? Houve uma militância nesse sentido. E aí então, bem recente agora, tá? No surgimento do Estado, né, como uma potência institucional, como autoridade sobre a sociedade, aí então o casamento foi transferido para o Estado, tá? Mas o casamento que o Estado faz é só o contrato. É o contrato para salvaguardar as partes legalmente, tá bom? O verdadeiro casamento é o casamento que é feito por Deus, tá? Ah, então só o casamento que é feito na igreja é certo? Não, não é isso. Não é só o casamento que é feito na igreja que tá certo. Na verdade, não. É o casamento em Cristo, tá? Com um pastor ou não, é o casamento em Cristo. Se você é cristão e você se uniu em matrimônio com alguém, aí esse casamento é abençoado por Deus, tá certo? Então, escute bem. O casamento, só Deus tem o poder de unir duas pessoas em matrimônio. O Estado não tem, tá? O Estado regulariza a união
legalmente. Tá certo? Ah, então eu só vou casar na igreja e não vou casar no cartório. Não pode. Ah, por que não pode, pastor? Porque a Bíblia diz em Romanos 13 que nós devemos estar debaixo das autoridades civis, né, deste mundo. Então, você tem que casar em Cristo e precisa casar no cartório também para que o seu casamento tenha respaldo legal. Beleza, gente? Agora, quando é que um casal ele se torna uma só carne, né? O casal se torna uma só carne no ato da relação sexual. Tá certo, gente? Quando os dois estão conectados, né, pela relação íntima, naquele momento os dois são uma só carne. Ok? É nesse momento que o casamento ele acontece para Deus. Casar, a palavra casar, gente, vem de acasalar, tá? Acasalar. O que é acasalar? Hã? Então, casar é acasalar, tá certo? Então tem que ter um macho e uma fêmea. No momento em que eles acasalam, né, no sentido de reproduzir a espécie, ali então há o matrimônio, o casamento, que vem da palavra acasalamento, tá certo? Então o verdadeiro casamento ele acontece quando acasala. Ok? Por isso que os casamentos, nesta época, só são válidos depois da consumação. E a consumação é a relação sexual. Tá certo? Então, quando é que eu me caso? É quando eu tenho relação sexual. Aí eu pergunto, quantas relações sexuais você teve lá fora no mundo? Hã? Antes de ser cristão, você teve relações com mais de uma pessoa? E aí, com qual delas você é casado? Com qual dessas pessoas? Ah, eu tive relação com 15 pessoas. Beleza, então com qual você foi casado? Né? Você foi casado com a primeira. E aí, o que você vai fazer agora? Você não pode casar de novo, né? Fazer um papel no cartório não vai desfazer o que você fez lá de acasalamento. Entendeu? Por quê? Porque, segundo o princípio bíblico para casamento, que é acasalamento, você casou quando você teve relação. Entendeu? Ah, mas eu só tive relação, mas eu não casei legalmente. Não importa. Para Deus, nesse sentido de os dois são uma só carne, é no momento do acasalamento. Entendeu? Então, independentemente se você casou no cartório, ou na igreja católica, ou no budismo, ou enfim, qualquer outra religião, se você não casou, mas teve relações, você casou. Entendeu? E aí, como é que a gente faz? O que a gente faz é o seguinte, você se converte e depois que você se converte, você é lavado de todos os seus pecados, tá certo? As obras das trevas, as obras praticadas no escuro ficaram para trás. O velho homem, com as suas concupiscências e as suas más obras, ficaram para trás. Entendeu? Ficaram para trás. Depois que você se converteu, agora tá zerado. Você é virgem. Amém? Você casou, quer dizer, você se converteu, você é solteiro, você é virgem. Amém, querido? Então, o casamento válido para Deus, o casamento que Deus une, é o casamento em Cristo, tá bom? Casou em Cristo e no civil, tá legal. Casou só no civil, sendo cristão, casou em Cristo, tá legal. Casou só na igreja, sendo cristão, falta ainda se sujeitar à autoridade do Estado, conforme diz Romanos capítulo 13, todo homem esteja debaixo, sujeito às autoridades constituídas, etc, 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 tá certo? Então é necessário que se cumpra a justiça humana, porque se você casou, você se converteu e casou na igreja, você então precisa casar agora no civil, para que você esteja legal, com Jesus e com César. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Honra quem tem honra, quer ao rei, quer etc, etc, tá bom? Então a gente tem que honrar para seguir a escritura. Beleza? Ô gente, é isso. O que vocês acharam? Deu para entender? Abençoou a vida de vocês? Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. Eu confesso que eu tô com bastante dificuldade. Eu acho que vocês perceberam, eu tô com o rosto até um pouco inchado. Por causa da rinite, que está muito atacada, né? Eu não tenho passado bem esses últimos tempos, por causa de sinusite, rinite, asma. Inclusive é por isso que eu não dei as lives, né, nas sextas-feiras passadas, porque eu passei mal.
mas agora eu tô de volta. E é isso aí. Gente, ó, sobre o seminário, tá? Sobre o seminário, a gente vai começar o seminário de teologia em julho, tá? Então, a gente vai divulgar a data ainda, mas vai ficar para a segunda quinzena de julho. Então você fique esperto, porque a gente vai começar o seminário de teologia. Gente, vai ser um curso muito bacana, um curso assim, ó, ao vivo, tá certo? As aulas vão ficar gravadas depois, mas é claro, vai ser num grupo específico, tá certo? Não vai ser aberto para todo mundo. É só para quem for inscrito no curso. A gente vai fazer um grupo fechado, né? Um grupo privado de Facebook, e as aulas acontecerão nesse grupo, beleza? O seminário de teologia, ele vai acontecer uma vez por semana as aulas, tá certo? As aulas de 1 hora e meia mais ou menos, como a gente tem feito aqui. A primeira matéria que a gente vai abordar é doutrina de Deus. É o primeiro curso que a gente vai dar, é doutrina de Deus, tá? Então vai ter, por exemplo, no curso vai ter as aulas ao vivo, depois as aulas vão ficar gravadas, você vai poder baixar as aulas e para assistir quando você quiser. Além disso, vai ter a apostila, tá? Você vai receber a apostila do curso, que é o material didático, e você vai ter um canal, tá? Um plantão tira dúvidas 24 horas por dia com o professor, tá bom? Então fique esperto que logo eu vou divulgar o curso, né? Como é que vai acontecer, como é que vai funcionar o curso. A gente já está produzindo material didático, já está pronto. Então em julho a gente começa. Pastor, vai ser caro? Vai ter custo? Vai ter custo, mas vai ser um custo muito barato. Eu não vou falar aqui, porque vou deixar aquele suspense, tá bom? Então vai ter um custo, mas o custo é muito pouco, é muito baixo, vai compensar. É bom porque tem muita gente que quer fazer teologia, mas não tem tempo, né? Porque trabalha, chega tarde em casa, ou tem que se locomover para ir para a universidade, etc. Não tem tempo, né? Então esse curso está sendo montado para que você tenha a possibilidade de fazer um curso de teologia, tá bom? Sem sair do conforto do seu lar. Então, se você não pode ir até a escola de teologia para estudar, a escola vai até você, tá bom? Então você vai poder estudar em casa, pagando um valor justo, tá bom? Não vai ser R$ 300, não vai ser R$ 100. Vai ser barato, cara. Vai ser bem barato. Então a gente vai abrir a turma. Fica ligado, porque a gente vai, pra gente ter a qualidade no curso. Eu tô pensando, ainda não fechei isso, mas eu tô pensando em limitar para 50 pessoas essa primeira aula, tá? Limitar para 50 pessoas para eu conseguir atender todo mundo, né, com qualidade. E conforme a equipe for crescendo, eu vou conseguir manter abrir salas maiores, né? Mas por enquanto, se você tem interesse de fazer o curso ou saber maiores informações sobre o curso, procura a Amanda Fabrini. Ela deixou já o telefone dela, o WhatsApp dela aí nos comentários. E aí você vai saber mais informação, tá bom? Se inscreve no meu canal no YouTube, tá bom? Entra lá no meu canal no YouTube, Fé que Pensa, acompanha e vai ser top, gente. O curso vai ser top. Vai ser top, vai ser bíblico, entendeu? Não tem enrolação, não. Não tem enrolação, não tem frescura, não. É assim, ó. Do jeito que a gente tá fazendo aqui, vai ser um curso bíblico, é Bíblia. Então a gente vai sentar, a gente vai conversar, vai falar de Bíblia, vai pegar de história, vai pegar filosofia também. Mas o curso tem o objetivo de ser bíblico, é um curso devocional. Não é um curso para fazer você um intelectual, soberbo. Não, é um curso bíblico com espiritualidade. O objetivo do curso é trazer ferramentas para que você possa servir melhor ao Senhor e ao reino de Deus, beleza? O lema do nosso seminário é conhecer mais para servir melhor. Conhecer mais para servir melhor. Não adianta você ter conhecimento e esse conhecimento não ser aplicado para a glória de Deus. Então o curso do Seminário Fé que Pensa, ele vai ter como proposta, tá? Moldar você como instrumento para a glória de Deus, para que você possa servir melhor a Deus e a comunidade na qual você está inserido. Amém? Queridos, é isso aí. Deus abençoe. Não deixa de compartilhar, tá bom? Clica aí no dedo aí, ó, na página aí, ó, no cantinho e compartilha, comenta aí, deixa a pergunta, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida que ficou aberta sobre a aula, pergunta, eu vou responder, eu vou tentar responder todas as perguntas que ficarem nos comentários.
Beleza, gente? As que não foram respondidas, né? As que eu ver que foi respondida na aula, eu não vou responder não. Mas se você fizer alguma pergunta que não foi abordada aqui na aula, eu vou responder com certeza. Beleza, galera? Essa aula daqui a pouco vai ser, em breve vai ser editada também e vai ser postada no YouTube e você vai poder acompanhar lá também. Beleza, galera? É isso aí. Valeu. Deus abençoe. Eu espero que você tenha uma fé que pensa, que você reflita a respeito da sua fé e sirva a Deus de maneira racional, de maneira inteligente, viu? É isso aí. Fica com Deus. É nóis. Beijo. Tchau.